Glória a Deus. Eu sou a pastora Carla Regina. Eu sou Isaac Passo. E você se encontra no Reverberando Palavra Viva. Vamos orar? Oremos. Eterno Deus, em Tua presença e oração nos colocamos, apresentando esses minutos diante da Tua presença, pedindo a manifestação da mesma no meio de nós. Fala, porque nós, enquanto Teus servos, ouvimos. Traz aqueles que nessa noite precisam, Senhor, serem de alguma forma ministrados por aquilo que será lido aqui como uma devocional. Amamos o Senhor e somos dependentes de Ti, por isso pedimos, direciona-nos por intermédio da Tua palavra e a Ti damos honra, glória, louvor e toda a nossa adoração, orando no nome de Jesus. Amém e amém. Pergunta que não quer calar. Tá com a Bíblia aí? Bíblia de papel. Bíblia de papel. Já vamos abrindo nossas Bíblias. Quem começa hoje sou eu. E eu escolho o versículo de número 2 de Provérbios, capítulo 19. Já coloca aí nos comentários para que possamos fixá-lo aqui, para quem entrar depois já saiba onde nós estamos. Provérbios, capítulo 19, versículo 2, que vai dizer assim na NBV: é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. Meus irmãos, olha como um texto interessante. É perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. Olha como o texto vai dizer na NTLH. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Quem tenta andar apressado com as coisas acaba errando o caminho. Não adianta você ir na velocidade máxima para frente, mas na direção errada. Meu Deus. Não adianta a gente seguir pelo caminho que nós achamos estar certo, querendo vencer, romper nesse caminho, sendo que para Deus não é esse caminho que Ele tem para você. Olha como a NVI vai dizer: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Meu Deus. Olha interessante, nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Como é que você vai ter zelo por algo sem conhecer? Como é que você vai cuidar de algo sem ter o conhecimento sobre este algo, este caminho que o Deus tem? Então, como é que nós possamos ter zelo pelo caminho que Deus quer sem conhecê-lo? Meu Deus. E o texto continua: nem ser precipitado em perder o caminho. Não se precipite em perder o caminho. Não precisa correr pelo caminho errado. Vá com calma. Vá no seu limite, para que você possa conseguir prosseguir, continuando, avançando pelo caminho certo. De repente você fala: tá bom, agir sem pensar, me apressar errando o caminho. Mas como é que eu faço para não errar o caminho? Vem conosco para o verso 8. A Bíblia vai dizer que quem adquire bom senso ama a si mesmo. Outra versão, que a NTLH vai dizer que quem procura ter sabedoria ama a sua vida. Quem procura, perceba, eu reconheço que não tenho, eu reconheço que não sei. E não adianta posar de zeloso se eu não souber o que eu estou fazendo. Não adianta posar de quem cuida se não procura compreender o que é necessário ser feito. Então, logo o texto no verso 8 vai dizer a NVI: quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Então, ser sábio é uma questão de inteligência, mas é uma questão de se autopreservar. Quem não busca conhecimento está se auto-sabotando. Vai dar ruim, vai dar Beyblade. Não adianta você assumir uma responsabilidade sem ter a convicção daquilo que o céu te convidou a fazer. A segunda parte desse verso 8 vai dizer que quem acalenta o entendimento prospera. Ou seja, quem age com inteligência encontra a felicidade. Só dá para agir com inteligência se primeiro você procurar buscar a compreensão. Eu costumo dizer, já disse isso em lives anteriores, de que pessoas se culpam por comportamentos anteriores ou no seu passado. Ah, como eu fui burra, ah, como eu fui isso, ah, como eu fui aquilo. E normalmente dizemos, não dá para se culpar pelo que você não sabia. Só que agora você sabe. Aí não adianta.
você querer agir da mesma forma com o discurso de que agora você é diferente. Quem procura a sabedoria muda o comportamento e por isso encontra a felicidade. Isaac. E o verso de vamos agora para o verso de número 11, que vai dizer o seguinte na NBV: o bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Eita glória! Olha a NVI o que ela vai dizer: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Meus irmãos, a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sabedoria que Deus tem para você vai te dar paciência com o próximo. E a sua glória, o que vai vir dessa paciência que você vai receber pela sabedoria, é ignorar as ofensas. Ajuda a gente. Quão difícil é ignorar as ofensas que o inimigo tem tentado fazer em nós. Porque quando vem uma ofensa, nós vamos querer debater, vamos querer enfrentar, vamos querer se defender. Eu lembro de estudo que a nossa pastora Helena Raquel fez, que dizia: não se defenda, porque quem é o seu justo juiz? Deus é o seu justo juiz, e é Ele quem te defende. Então, não, como o texto vai dizer, a grandeza do homem sábio, a grandeza da paciência que vem do homem sábio é perdoar o ofensor, é ignorar a ofensa, é perdoar quem o ofende. Então, a glória da sabedoria está em quem perdoa. Então, que nós possamos aprender a perdoar, aprender a ignorar a ofensa, aprender a perdoar o ofensor. São excludentes entre si, sábio e descontrolado. Não tem como ser briguento e ser sábio ao mesmo tempo. Uma coisa exclui a outra. A sabedoria vai fazer com que você aprenda a desprezar a afronta. E o que é desprezar a afronta, senão uma referência que o nosso Mestre Jesus deixou? Hebreus 12:2, o texto diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando. A conjugação verbal em Hebreus 12, verso 2, é gerúndio, desprezando. Você sabe que gerúndio dá uma ideia de continuidade. Eu desprezei ontem, estou desprezando hoje, e não interessa o que aconteça amanhã, eu já decidi, eu vou continuar desprezando. O significado da palavra desprezar é não levar em consideração. A tua luta não é contra a carne, você precisa internalizar isso. É preciso que você perceba que Deus tem mais para você do que você imagina. O verso 13 vai fazer uma observação especial às mulheres, na parte B, de que a esposa briguenta, rixosa, que melhor é morar numa casa com goteira de que com uma mulher dessa estirpe, que sabe que nós temos a tendência de falar um pouco mais. Eu compreendo que possam ter situações na sua casa que fugiram ao seu controle, coisas que te entristecem, magoam. Em contrapartida, isso não pode burlar, adulterar a sua identidade. Preciso que você compreenda que a proposta do inferno é você rasgar a identidade celestial que o céu te deu, fazendo com que uma impostora haja aí à sua frente. Você não é o que o inimigo diz a seu respeito, você é o que a Bíblia diz a seu respeito. Aleluia. E para corroborar isso é preciso agir de acordo com o que a Bíblia diz. Por isso que quando Jesus é incitado em Mateus capítulo 4, no episódio da tentação, para que ele transformasse a pedra em pão, por mais fome que ele tinha, ele vai aqui então ratificar: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, eu sei que isso pode ser uma necessidade, mas eu não sou guiada por necessidade, eu sou guiada por propósito. E é sobre isso que o céu está tratando conosco nessa noite. O que tem te norteado? O vitimismo não combina com você, a autocomiseração não combina com você, e não vai colar o migué de botar na conta do outro aquilo que você tem se permitido ser deformada. Eu quero falar muito sério com você nisso aqui. Sou mulher, compreendo. Para homens o conselho é o mesmo, mas entendo que o inimigo tem a tendência de trazer isso a nós,
E isso foi desde o tempo do Éden com Eva, quando ele a persuade a comer do fruto proibido e ela assim o faz a seu marido. Então nós temos sim essa essência que o céu colocou em nós, a capacidade de uma atratividade acerca daquilo que dizemos, acerca daquilo que falamos, esse argumento. Então use de fato para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, isso é tão sério, tão sério, tão sério, que o verso 14 vai dizer que um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro. Mas tem uma área relevante e importante que pais não dá para chancelar sobre isso. Porque a Bíblia diz que só Deus pode dar a um homem uma esposa sensata. Eu tenho uma experiência pessoal com Isaac, porque eu oro pela minha nora desde o ventre. Eu ouvi uma pregação, de quem que foi? Tu lembra? Não sei se foi Joyce Meyer. Eu ouvi uma pregação e já casada, quando eu descobri que estava grávida, eu coloquei logo isso em prática, que foi a prática de orar pela minha nora enquanto Isaac ele estava no ventre. Uma mãe zelosa faz assim a despeito da pregação que ouça. Quem nunca, ministrando sobre o seu ventre acerca da sua descendência, disse: Deus, eu abençoo meu filho, o futuro dele, a vida profissional, já oro pela sua companheira, que ele tenha uma família saudável, filhos abençoados. Então isso é inerente, para uma mulher de oração isso é inerente. Ela ora pelo presente, ela ora pelo futuro, e ela não deixa que o passado, que foi de ruim, influencie nessas áreas a posteriori. Então, orando sobre isso, eu entendo que foge à minha jurisprudência. Uma mãe que tentar manipular isso ao seu bel prazer, ela vai afastar o filho dela. Tudo que você pode fazer é orar e crer que os ensinamentos que você repassou a ele vão reverberar nas escolhas que ele vai fazer. E aí isso acalenta o meu coração. Quando eu leio o proverbista dizendo que eu posso deixar para ele, eu, meu esposo, casa, bens, dinheiro, não tem muita coisa, mas eu ainda creio que a inteligência, a sabedoria para ele ter as suas próprias conquistas. Mas uma coisa eu sei que só o céu pode prover, porque só Deus revela intenção de coração, que é uma esposa abençoada. Então, quem sabe escolher bem o seu cônjuge já tem metade da vida, meio caminho andado para ser bem-sucedido. Tendo dito isso, a gente avança. Versos de número 16, onde a Bíblia vai dizer que quem obedece à lei de Deus vive mais, mas quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Em outra versão, o texto diz que quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem os despreza morrerá. Percebeu como é um papo reto sem curva? Obedece, vive. Desobedece, morre. Pastora, desobedeci e não morri, pai de graça. Que o morrer começa no espiritual, no emocional. Você perde a paz, coisas relevantes ao seu redor começam a morrer. Então quem desobedece, por um momento pensa até que está dando certo, mas nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo significa que esteja certo. Você conhece os princípios de Deus. Há em nós o que a gente chama de imago Dei, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então você sabe lá no fundo o que é certo e o que é errado. Avança comigo, maridão ajudando lá o seu pai, colocando só os textos bíblicos para nós. Versos número 17, é o pregador da noite. Ele já chegou cheio de unção hoje, que ele pregou no círculo de oração masculino. Foi top, filhote? Foi top. Foi só para homens, Foi negócio bem. Forte. No final, ora por aqui, tá bem? Já se prepara que você vai fazer a oração final, que você tá cheio da unção da pregação de hoje. Aqui, versos número 17 diz que quem ajuda os pobres empresta ao Senhor. Nós já tínhamos falado sobre isso. Essa parte final é muito interessante. Ele o recompensará. Então não há quem você ajude que não possa lhe retribuir, que você ficará no prejuízo diante de Deus. Quando eu falo de prejuízo, é até uma palavra não adequada para o que eu quero dizer. Porque você deveria ajudar não esperando a recompensa, mas pelo prazer de dar. Porque só dá quem um dia recebeu. Quem não tem para dar, vai dar? O benefício de dar é saber que o Senhor te abençoou para isso. Então quem ajuda quem não tem condição, tendo você condição,
O céu não deve nada para ninguém. Então cuide de quem ninguém quer e Deus te dará aqueles que todo mundo quer. Avança aqui comigo para a gente já caminhar para o final. A Bíblia diz no verso 18, e essa aqui é para mim também, ó. Eu tento no esposaquinho. Eu costumo dizer que para pregador, família é campo de treinamento. Olha a Bíblia no verso 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Nunca precisei te bater profundamente, não. É só uns chinelos que voavam de vez em quando. Outra versão, discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele, diz a NVI. Meu Deus. Olha o que vai dizer a NVT. Discipline seus filhos enquanto a esperança, do contrário você destruirá a vida deles. Tudo que um filho quer é disciplina, cuidado, zelo. Quando você chama atenção é porque você se importa. Não como alguém que é bruto ou violento, nada, mas como alguém que de fato quer ajudar a prosseguir. Há uma frase que eu já falei em alguma live anterior e eu vou repeti-la. Não importa o quanto você sabe, até que eu saiba que você se importa comigo. Quando quem te chama atenção é alguém que se importa com você, você tem prazer em ouvir. Seja esse tipo de pai, não que se omite, porque educar dá trabalho. Se não queria ter trabalho, então não tivesse filho. Já que gerou, já que botou no mundo, já que adotou, já que chamou para si, dá trabalho, mas a recompensa vale a pena. Aleluia. A omissão de um pai, a omissão de uma mãe pode trazer um estrago à vida desse filho. Mas ao pai e à mãe que corrige, de fato, isso é prova de amor. Aleluia. Vamos caminhando para o final, verso 19, o texto diz que a pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Vamos no verso 19 na NTLH que diz: deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. O que significa dizer? Tem gente que só vai aprender com as consequências do seu ato. Tem gente, fica comigo, marido, que só vai aprender com as consequências do seu ato. Então, para alguém que porventura age de maneira indevida, eu vou dar exemplo, aquela pessoa estressada, que briga com todo mundo, que se desfaz das pessoas, alguém que seja insensato. A minha versão vai dizer que essa pessoa que se ira facilmente, tudo é briga, tudo é todo de mal, tudo é rodar a baiana. Vai ter um dia que ela vai encontrar alguém mais invocada do que ela. Vai dar Beyblade. Aqui, ó. O valente só se cria até chegar o mais valente do que ele. Então, cuidado, porque tem coisa que o céu vai permitir para correção. Conheceu já alguém assim, que era cheio de marra, mas sofreu um mistério tão terrível que ficou calminho. Então, uma proposta aqui vai ter consequência para quem se ira com facilidade. Vai ter consequência para quem não controla-se, vai ter consequência para quem não tem domínio próprio. E isso pode, meus irmãos, até provocar uma tragédia. Meu Deus. Então, hashtag domínio próprio é o que eu desejo para você. Verso 20, e a gente entrega para Isaac para ele ir para o último versículo. O verso 20 diz: obtenha todo o conselho e instrução que você puder, e você será sábio para o resto da vida. Versão NTLH diz: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. A NVI diz: ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. É o que você está fazendo aqui nessa live juntinho com a gente. Quanto mais nós lemos, eu achei algo aqui, não repara a letra não, ó. Eu achei isso uma anotação de 2019, julho de 2019, quando eu fiz essa mesma devocional de Provérbios e anotei os versículos que mais me chamaram a atenção. Eu encontrei isso hoje, entre os meus achados. Significa dizer que o fato de você ter lido uma vez não te exime de ler de novo. Leia a Bíblia tantas quantas forem possíveis às vezes para você. Leia a Bíblia, leia o livro, estude. E antes que eu passe para o Isaac encerrar,
Amplia teu horizonte. Se você puder, leia um pouco de cada coisa. Hoje eu estava lendo sobre o hormônio da serotonina, o que acaba provocando em nós, e também sobre o efeito negativo do cortisol, que acaba provocando. Como perdoar, amar, se permitir alegrar-se vai causar a serotonina, que traz tanta coisa boa para nós. E como quando você se deprime, quando você acumula vingança, esse nível de cortisol acaba fazendo mal para você. É impressionante como nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E eles estão intrinsecamente ligados. Se o espiritual não vai bem, reverbera no físico. Às vezes o emocional não vai bem, também vai para lá. O físico não vai bem, a pessoa se abala. Então, eu fiz um procedimento dentário, rapaz, o negócio doeu, você já fica assim esquisita. E se você não vigiar, não nivelar, não equilibrar, essas raposinhas vão arrancando de você a oportunidade de viver esse momento. Momento de quê? Que Deus pode estar fazendo coisa boa em outras áreas e você está se permitindo entristecer-se ou amargar em áreas menores. Então, não deixe. Toda vez que alguma coisa acontece para tentar roubar a minha alegria ou tirar a minha paz, eu vou de Bíblia, eu vou de livro, eu vou de louvor. Pastora, eu não estou afim de ler nada. Louvor. Eu vou de, enquanto estou lavando uma louça, coloco um louvor, coloco uma... Eu estou agora com essa mania do e-book, né? Estava ouvindo o livro O Perfil de Três Reis, lavando louça e ouvindo o e-book. Ah, pastora, como é que faz para conseguir? Você vê inúmeras coisas no YouTube, gratuitamente, que você pode colocar na sua TV, enquanto você está na cozinha, no seu celular. Se encha de coisa boa, se encha daquilo que te instrui. Aí eu tô lavando louça, me pego falando em língua estranha, de vez em quando é que se assusta. Solto-lhe uma rajada de língua estranha, e quando eu vou ver, a raposinha, ou seja, um problema pequenininho, já foi embora. Exato. Meu Deus. E agora vamos para o último versículo, é o versículo de número 27, que eu vou ler na NVI primeiro, que vai dizer assim: Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Eita! Foi exatamente o que minha mãe disse aqui no versículo anterior. Não pare de aprender mais sobre a palavra. Tire um momento para que você leia a Bíblia, que você possa conhecer não só sobre a Bíblia, mas sobre outras áreas, sobre a área da mente, como a senhora falou aqui. Nunca ouvi falar essa palavra, mas disse serotonina, o hormônio da alegria. Crie desejo em aprender, crie o desejo de conhecer mais sobre a palavra de Deus e sobre outras áreas do estudo. Estude para que você se aprimore mais. Meu Deus. E outra versão vai dizer assim, na NTLH, vou deixar ele viver por último. Na NTLH vai dizer: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Se você parar de ouvir a instrução, meu Deus, se afasta das palavras que vão te dar o conhecimento que você precisa. Jesus. Então, através da instrução que vem o conhecimento que você precisa. E quando você para de ouvir a instrução, automaticamente, consequentemente, vai parar de ouvir os conselhos, o conhecimento que você recebe. E a última versão que eu quero ler com vocês é a NBV, que vai dizer o seguinte: meu filho, se você deixar o ensino hoje, vai ficar mais longe da verdade amanhã. Ajuda a gente, meu O Deus. ensino é a verdade, o ensino da palavra de Deus é a verdadeira verdade em que nós temos. Então, quanto mais tempo você deixa o ensino, quanto mais você vai procrastinando o ensino, mais longe você se deixa da verdadeira palavra, da verdade da manhã, como o texto diz. Então, que nós possamos não nos afastar do conhecimento, do ensino, da repreensão, da instrução,
mas sim que a gente possa nos aproximar a eles e sim colocar em prática, que nós possamos não estar mais longe da verdade, mas sim mais próximos da verdadeira verdade. Gente, Deus. Que possamos então, nesta noite, quando orarmos, possamos se aproximar de Deus, se aproximar da verdadeira palavra de Deus, que possamos então amar o ensino, amar o conhecimento e levar isso conosco por onde quer que andemos. Oh Deus, Pastor Edson vai fazer essa oração por nós. Enquanto ele vem se aproximando, eu estava aqui procurando, enquanto Isaac falava, como é relevante a gente aprender sobre todos os prismas e tudo que a gente puder trazer ao nível de conhecimento, como isso é relevante, né? E eu falava sobre como é relevante aprender sobre outras áreas. Uma frase me chamou a atenção, tá lá no meus stories, depois vocês leem lá. Os jovens aprendem física, química, filosofia, matemática, mas a igreja acha que eles não conseguem aprender teologia e então dá a eles entretenimento. Meu Deus. Pensa. E aí a gente fica com essa sensação de não dá, não tem como, é muito difícil, a letra mata, pá de graça, amplie esse horizonte, permita-se aprender, amplie o leque de conhecimento, a fim de que você possa inclusive convergir isso para as Sagradas Escrituras. Uma outra frase que eu coloquei lá, hoje lendo sobre frases de pensadores, é: impossível o homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Meu Deus. Humildade, cara, para entender que a fonte é inesgotável, você pode aprender mais. Meu bem, vou precisar que você mande aqui um abraço ao povo, então se prepare lá. Uma outra palavra, a gente já vai orar com o pastor Edson, vai dizer o seguinte: não se gabe do seu conhecimento bíblico, que é outro extremo. Não se gabe do seu conhecimento bíblico, pois no dia do juízo ele pode ser usado contra você. Então, nem lá, nem cá. Você precisa ser equilibrado. Oh Deus, ajuda a gente. Logo hoje, no dia do marido, uma outra frase do Paul Washer vai dizer: quer saber se um homem é servo de Deus? Veja como ele trata sua esposa. Aleluia. O assunto matrimonial está em voga para nós aqui hoje. Você não pode ser refém da recíproca daquele que te ouve. Com base nisso, eu te entrego ainda uma outra frase de reflexão. Provérbios é o livro sapiencial, então estamos no contexto onde um pensador vai dizer: eu posso encher uma igreja falando sobre revelações e esvaziá-la falando sobre o livro de Romanos. Para nós que pregamos e também militamos na área do ensino, a gente vê bem essa linha tênue. 5 minutos de glória, tacaracatá, caracatá, caracatá. Ih, mas o povo gosta. Senta aí agora que a gente vai aprender sobre detalhes do contexto histórico desse livro antes de aplicar um versículo. E daí para alguns, lógico, não é a maioria, mas tem gente que até fala: vou beber água nessa hora. Então que você possa valorizar o ensino, cônscio de que ele pode trazer a você muitos benefícios. Vamos orar com o pastor Edson agora. Queremos convidar você que entende que do jeito que está não dá para ficar, não pregar o evangelho, ou mesmo que esconder o remédio do doente. Então você precisa se posicionar a fim de que o céu possa usar você para esse tempo. Pastora, mas eu tô quebradinho. Recebe essa frase aí do Charles Spurgeon, lembrando que a gente falou de Bíblia o tempo todo, tá? Isso aqui é só um adendo. Charles Spurgeon vai dizer: sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro. Então perceba, Deus tem mais para você do que você imagina. Tá quebrado? Só fica na mondoleira e deixa aqui do resto. Quem cuida é Deus. Cadê você que chegou nessa live quebradinho? Que o céu... Tá tudo no meu stories, tá? Essas frases que eu falei, você vê lá nos meus stories e vê também o autor, que é a coisa mais importante também, pra gente citar a fonte e ser correto, ético, com as frases que foram citadas. Então depois você vê no término dessa live. Cadê você que chegou aqui e tá dizendo: eu quero. Quero o quê? Quero me posicionar, quero ampliar o meu horizonte, quero buscar a sabedoria, quero achar o conhecimento, quero ser o instrumento vivo nas mãos de Deus.
Quero entender que a minha vida está no controle do Senhor e Ele não perdeu o controle da mesma. Pastora, eu quero, nessa noite, me posicionar diante de Deus. Vamos orar com o pastor Edson chegando aqui, ó, só cumprimentando os irmãos aqui, a cabecinha, e ele vai levantar esse clamor agora. Eterna da nossa alma, te rendemos glória, louvor e toda adoração. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite, esta noite de live, ó Pai, a qual os teus filhos estão assistindo neste momento. Obrigada, visita, Jesus. Senhor, cada um deles, ó Pai, que a tua mão, que a tua graça, Senhor, esteja sobre a vida dos teus servos, ó Pai, no nome de Jesus, que eles venham meditar, Senhor, neste capítulo 19 de Provérbios, ó Pai, a qual fala de filho, fala de mãe, fala de pai, fala do preguiçoso, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha tocar no coração dos teus filhos, ó Pai, para acordar de manhã cedo, fazer, Deus querido, os seus deveres, ó Pai, do dia a dia, para a glória do teu nome, Senhor, que o teu nome venha ser exaltado na vida de cada um deles, ó Pai, alcança aqueles que precisam da tua graça, alcança aqueles que precisam da tua misericórdia, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, continue guardando os teus filhos debaixo das mãos, protegendo de todo o mal, toda a fúria do adversário, toda a seta do maligno. Aleluia. Pai, tira todo o desânimo, Senhor, da vida dos teus filhos, ó Pai, anima o teu povo, ó Pai, para a glória do teu nome, ó Deus. Assim te oramos, ó Pai, certo da vitória. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor há de fazer infinitamente mais, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória. Marido, dobra aqui o joelho para ficar pertinho aqui da gente, no meio, bem aqui no meio. Isso, olha ele aqui. Nós vamos encerrar essa live, já te convidando para amanhã. Quem quer participar, tá? Deixa ele participar também. É o nosso cachorro, Escrito isso aqui, amanhã a gente vem mais cedo, né, Zaquinho? Olha ele. Ele quer participar. Já tira o print aí da família. Peraí, que eu não sei quanto tempo ele vai ficar quietinho de sorrir já. A Kikinho, ó. A família completa. Agora ele fica quietinho, você vê, né? Que ele fica só dando glória. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e que você possa permanecer no caminho que o Senhor tem. Amanhã a gente vem mais cedo, entre 11 e meio-dia. Vamos almoçar junto. Amanhã é sábado, tem ceia do Senhor à noite. Então a gente está junto entre as 11 e meio-dia. Já se programa para estar aqui conosco. Qual o hino que a gente encerra? Só um refrãozinho só. Em tudo a Deus consagro, em Cristo vivo. Eita, já mandou logo o hino da harpa. Ó, desce fogo santo, do céu vem nos selar. Beijo pra vocês, até amanhã querendo Deus. Vamos almoçar junto amanhã, hein, bom? Paz.